Saudações, família, boa noite. Mais um momento, né? Em Cubata, em comunidade. E é isso aí, né? Um acúmulo de 3 encontros que a gente veio tendo, que veio trazendo algumas reflexões, né? De maneira crescente. Ao longo dessas semanas que a gente trocou, o primeiro encontro que a gente teve aí foi muito rico, com um texto base que trouxe que pôde sulhar a gente, né? Direcionar a gente também sobre que assunto, né? A gente estaria tratando aqui. Na verdade, a magnitude do assunto, né? Porque falar sobre filosofia, falar sobre o pensamento africano, pensamento banto-congo, é compreender um modo de vida que é um modo de vida nosso, mas deslocado da sua compreensão, né? Da sua compreensão, da sua profundidade mesmo. Assim, porque a gente não deixa de praticar muitos dos valores que a gente compreende como necessários, né? E aí, por exemplo, quando a gente vai falar, por exemplo, sobre amor, a gente tem um conceito ocidentalizado de amor. E aí situar nesse lugar de um amor que não é bolingo, não é o Adada, não é um amor que é razoável, um amor que compreende atravessamentos, mas também propõe a cura e a forma como lidar com tais atravessamentos. E contextualizar isso com a capoeira, ver que isso é o lugar da capoeira, e não entender esse como o lugar da capoeira, é que abre brecha que outros lugares se criem. E a intenção dessa Cubata, a intenção da nossa comunidade, como a gente já disse, afirmar um lugar preto africano da capoeira Angola, que é a arte, a ciência que a gente se inicia e aprende e compartilha em Cubata, e compreender que Angola tem um chamado, principalmente ético, e um chamado preto, africano, para a gente poder atender. É isso aí. Mananabia, saudações. É a primeira vez que a gente está trocando aqui nesse ciclo, né? A gente já trocou em outras oportunidades, né? No programa Birimbau também. Foi no programa Birimbau sobre alimentação viva. E hoje eu me sinto muito honrada aqui, agradecida de estar podendo ajudar a construir, né, essa edição do ciclo. Eu já vim acompanhando as outras edições, questões muito bem colocadas pelos irmãos e irmãs. E é isso, né? Vamos. E interessante, assim, né, o que você estava falando, de como as questões que a gente vem estudando, elas vão sendo conectadas umas às outras durante as edições dos ciclos, né? Primeiro a gente traz a Sobonfo, falando dos ensinamentos em África, e depois a gente fala desse momento, dessa troca, né, do ensinamento, conectando assim a capoeira e de como contemplar, né, esse ensinamento, que também foi muito rica, assim, essa reflexão. E depois, esse último, falando sobre o Ubuntu, né? E a nossa postura em relação a isso. Muito rico, assim, todas as trocas. E é quase que um dever de casa mesmo, né? A gente precisar ter esse acúmulo para poder chegar onde a gente vai estar chegando, né? Tá falando, digo assim, com respeito ao que é o conteúdo, ao ensinamento, né? Do mais velho, do Fukial. Oportunidade para a gente também, enquanto Cubata, poder estar compartilhando isso. É massa. Então é isso. Vai estar chegando daqui a pouco o nosso Mano Duque. Eu tô com um pouco de tosse hoje. Fui dormir aí sem blusa, vento frio em cima, tem essas manias. Aí acordei meio mal ontem, mas fazendo usos aí de alguns óleos essenciais também, bastante chá de açapeixe. Deu uma melhorada total, já tô outro. Até para poder hoje tá massa aqui. E o assunto hoje é mais ou menos esse também, né? Pô,
Visão. Sobre os usos, né? A gente usar da nossa ciência, né, mano? Exato. Sim, sim. É massa, né? Quem vai trazer isso aí, eu acho que mais especificamente a mestra Makota Valdina, naquele trecho da tradução dela, né? Sobre a visão da sacralidade no mundo Bantu Congo. E já começando a falar dela, né? A mestra Makota Valdina fez a passagem recentemente, fez um último trabalho gravado com o pessoal que virou um filme aí. Tá na internet, fácil acesso, um filme que ela participa, falando sobre um pouco dessa sacralidade do mundo Bantu Congo. Ela era uma militante da espiritualidade do Bantu Congo, então é uma mais velha que já está, é uma Makota, é uma mais velha nossa, que já está há um bom tempo trazendo essas discussões e suscitando, né, e criando organismos, né? A ACEBANTO é uma organização que eu acho que vinculada ao terreiro, na qual ela cumpria lá seu papel como uma das maiores, inclusive, matriarcas do candomblé, iniciada, inclusive. Ela pôde trazer bastante esse acúmulo para a gente, né? Tá chegando aí nosso irmão Duque. Saudações, irmão, boa noite. Me escuta bem? Sim. Desculpa, gente, estava trabalhando ainda. Mas, enfim, vamos à luta. Já está ao vivo? Já está rolando? Tá rolando. Axé. Tá preparado, pai? Ô, papai. Preparado sempre. Kimbengemba. Vou tentar aqui contribuir de novo. Eu também vou tentar. No princípio, com certeza. Mas estamos aí, estamos falando aqui, mano, sobre a Makota Valdina, sobre a mestra. E ela que fez a passagem recentemente, deixou esse legado, deixou um vídeo aí, um registro de um filme massa aí, da galera que fez a produção. E quando iam fazer uma outra produção, ela veio a fazer a passagem, mas deixou um legado enorme, deixa enquanto memória ancestral que ela venha se tornar, né? Se tornar a ser ancestral da passagem dela, com muita glória, sabe? Tanto é que ancestral você vê, né? A pessoa faz a passagem, ela se torna mais forte ainda, né, cara? Fizeram um trabalho com mais forte, assim, no sentido desse valor ancestral mesmo, né? A galera do terreiro ali, né? O filho de santo dela, o filho dela, eu esqueci agora, é o irmão que eu acompanho, apesar de eu não ter um contato com ele, mas é o irmão que eu acompanho muito, que participa, inclusive, dessa gravação. Teve um programa, um especial Makota Valdina, recentemente, eu acho que ainda tem gravações no YouTube, com cantigas, muimbos, ensinando, mostrando um pouco lá a casa também, e aí participações maravilhosas, teve um pocket show, acho que o Tiganá participou, e o próprio nosso mestre Matheus Aleluia também, que é um mais velho que está ligado nesse pique, já vem trabalhando, vem trazendo esses acúmulos. É bacana a gente falar isso porque a gente, enquanto cubata, enquanto jovens negros, a gente não está inventando roda de nada. A ideia desse ciclo é a gente evidenciar os textos, já estão todos na internet, tudo que a gente está debatendo aqui não é segredo. Então, a gente fala com a propriedade que o ancestral garante, porque ele quem ordena, a gente cumpre nessa terra, mas é também com a autonomia, com a iniciativa da gente tornar público um saber que está imbuído nos nossos costumes, está imbuído na nossa língua. A gente, se você botar um português de Portugal para falar contigo e um irmão angolano, você vai entender melhor o irmão angolano. Por quê? Você vai ver que os trejeitos, certas palavras, a forma, a gente tem muito, né? Tava trocando ideia com o mais velho outro dia, que esse que a gente tem, onde que isso não é influência Chokwe, por exemplo? Poderia ser, né? Temos uma língua que tem essa diversidade, e essa diversidade veio expressivamente, como a própria história pode contar, em 90% da sua imigração africana dos povos da África subsaariana que compreendem Angola, Congo, Moçambique e as suas diversas nações ali dentro. Quando a gente fala do tronco etnolinguístico banto, a gente está falando de um tronco, imagina os galhos e as raízes disso. Então são diversas línguas ali dentro. O Império Congo, a gente chegou a comentar na última live, nesse último papo que a gente trocou, que até falar império é um pouco... Porque não era essa centralidade de poder que a gente conhece, entende? Não é essa forma
do imperialismo americano, por exemplo, como ele faz com a dominação cultural de outros países e a dominação bélica. É uma forma de comungar um mesmo modo de vida. A gente está aqui falando desse modo de vida. E o não falar desse modo de vida é que parece complicado dentro dessa sociedade racista. Por que a gente fala moleque, fala bunda, fala outras palavras? E quando a gente fala elas são palavras coloquiais. Por que as palavras de origem africana, elas são do linguajar chulo, sabe? É sempre colocado num não lugar de palavra, de língua, enquanto língua, né? Não é da norma culta. Essas problemáticas compreende uma confusão que a gente acaba vivendo que desloca a gente, sabe? E eu acho que Makota Waldina foi o principal expoente, a principal pessoa que codificou essa ciência, trouxe ela enquanto tradução em alguns escritos do mestre Fouquial e também contribuiu na sua forma da sua vida, da sua luta. Então a gente honra a existência e a memória de Makota Waldina Pinto, que foi uma grande mulher negra, militante, que trouxe e traz até hoje muito acúmulo de luta para a gente poder referenciar, né, família? É massa, a gente, enquanto organismo, compreende o nacionalismo africano, o seu lugar de luta, e eu tenho certeza que outros mais velhos nossos aqui também compreenderam esse lugar e fizeram de maneira autônoma. Não reconhecer estar naquele mesmo lugar que acha que a gente está lisado, que a gente é um povo lisado de sabedoria e de poder. A gente só não sabe usá-lo. Estamos desorganizados. E o nosso irmão Tigana Santana, nosso cota, Tata Cambono, Tata Tiganá, chamo assim, porque ele é iniciado no culto Congongola, um homem negro que eu acompanho o trabalho artístico dele e também o pensamento dele já há um tempo. Acho que irmãos e irmãs aqui também, né, conhecem. Quem não conhece o trabalho do Tigana Santana, busca aí agora no YouTube, bota na caixinha de som baixinho e vai ouvir nessa live aqui, ouvindo o som dele, você vai ter uma verdadeira experiência ancestral. Então ele traz uma música primorosa e ele reflete na música esse cuidado da sabedoria intu-africana. E dispensa aqui muitos comentários, porque se eu for falar aqui do Tiganá, vou falar de álbum, vou falar de letras de música dele, vou falar do trabalho dele, que é o trabalho que a gente vai ler. Então é isso, a admiração fica nesse lugar, assim como também a nossa mestra Makota Waldina. E apresentados aqui os nossos mais velhos, nossas referências, né, do texto, do papo que a gente vai trocar hoje, respeitando, apesar de ter chegado depois, mas respeitando a antiguidade, que a antiguidade é posto. Passo a palavra aí para o nosso irmão Eduardo Duque. Nossa, mano, fala comigo, Arbélio. O que você tá passando essa bola? Porque, assim, falei deles, né? Mas eu queria que o senhor pudesse trazer, assim, um pouco, introdutoriamente, a sua visão dessa sabedoria, desse contato, desse acúmulo mesmo, do que a gente já vem estudado, e desses dois textos, que são dois textos magníficos. Deixa aí para você essa... Não foi porque chegou atrasado, não, tá? Não é que não no treino, não, tá? Não. A gente só tá respeitando mesmo. É ordem. Axé. Então, meu nome é Eduardo Duque, sou aí, me apresentando rapidamente, professor, né? Professor de música. Tenho, desde do ano passado, participado aí da Cubata, tentando contribuir, e acho que não só com a energia positiva na roda, no jogo, e obviamente tentando cuidar também do corpo e da mente, né? E nesse cuidado com a mente a gente tem debatido bastante coisas, né? E eu queria ainda bem que você jogou essa introdução para mim, Balbar, que eu queria bem pensar assim, algumas coisas, fortalecer, né, os elos entre os textos que nós já discutimos, né? É incrível como esse texto conversa ao mesmo tempo com o Sobonfu Somé, o espírito da intimidade, né?
no que ele fala da importância de cada indivíduo, né, dentro da comunidade, né, de cada um tem a sua função, cada um tem a sua importância, né, e como ele conversa com os outros textos, de um modo geral, o texto que nós trabalhamos semana passada, foi bem interessante, né? Então, assim, como é introdutório, eu vou pegar algumas partes, né? Uma parte do meio, uma parte do início, uma parte lá do final que eu tinha separado, né? Que eu achei que de repente iria dar uma cancha bacana. Então, logo no começo do texto, no terceiro parágrafo, ele fala que estudar língua é um processo mais importante para aprender a arte de codificar e decodificar sistemas sociais e da sociedade, sistemas sociais da sociedade humana e do mundo. A gente, quando a gente pensa na linguagem, a gente esquece que a linguagem, na verdade, ela é um som e que o que a gente escreve é uma representação daquele som, né? Então, e a gente aprende a ler, o processo de aprender a ler é um processo de decodificação daquilo que está escrito, daquilo que a gente associa. Então, a criança vai lá e aprende que ela entra numa sala ambientada, né? Onde tem lá a letra A e tem um desenho de um animal com a letra A, de um objeto com a letra A, tem a letra B e ela vai aprendendo a decodificar, né? Então a letra A nada mais, nada menos se a gente for pensar especificamente no código, ela é um desenho, né? Se for A maiúsculo, são 2 traços, né? Com um traço cortando o meio, e o A minúsculo ele é um círculo com um semicírculo, né? Na verdade, não chega nem a ser um semicírculo, 1/4 de um círculo que vai representar a perna. Ele é um desenho, né? Ele só ganha o sentido, né, a codificação, quando a gente pronuncia o determinado som, A. E aí a gente vai para a escola para aprender a decodificar esse código. E aí, nesse ponto que eu queria chegar, porque aprender a língua é um processo. Porque a criança já aprende, já chega na escola falando. A gente já chega na escola falando. A gente já chega na escola dominando o código. A gente sabe tudo que é preciso saber dentro das possibilidades, né, de uma criança de 5 anos, a gente já sabe tudo que precisa saber para ter uma comunicação ali com a professora ou com aquele grupo social, né? Então, e aí é onde entra um dos principais problemas, né, que eu enquanto músico, né, enquanto também, enfim, posso me qualificar como pesquisador de música, vejo que a gente tem poucos pesquisadores, né, que procuram entender a linguagem de forma efetiva, né? E aí a linguagem é extremamente importante dentro desse processo de comunicação, porque como o Baobá falou aí, né? Então o cara ouve um som e ele não entende o que é aquele som, né? Que se o Baobá falar para mim, pô, Duque, chegou atrasado, tem coisa, eu com esse meu gesto, com esse som, eu falei muito mais do que se eu falasse, porra, Baobá, não enche o saco, tava trabalhando, sacou? Mas essa decodificação, esse processo fino de decodificação, que não é a decodificação do escrito, mas é a decodificação daquilo que é falado, do som em si, eu acho que é essa informação que eles trazem, né? O irmão... Fugiu o nome do irmão agora.
o irmão traz logo na tradução aqui, e Makota fala em uma determinada parte lá, algo muito parecido que eu não estou achando agora. Mas é uma coisa que está nos dois textos, né? A fala, a linguagem, ela é importante. Não é a linguagem escrita, né? É a linguagem verbal, é a comunicação, é a interação, né? Em seguida, que é uma outra coisa que está nos dois textos, né? Aprender é um processo acumulativo de codificar e decodificar cultura. Portanto, é necessário estudar a língua que expressa essa cultura. Apenas alguém que entende o código dos seus sistemas sociais e conceituais pode decodificá-lo para o mundo afora. Ou seja, ninguém mais pode falar sobre esses códigos a não ser quem entenda. E a gente já tem uma certa ligação com esses códigos, a gente já está meio que preparado para entendê-los, para dominá-los, basta a gente querer ir buscar isso, né? Então, ó, se liga aí, porque não é qualquer um que pode, né? Assim, eu percebo que os textos, de um modo em geral, vêm trazendo esse reforço, né? Esse reforço que estava ouvindo hoje um trechinho lá do Capoeira te chama, meu filho, Angola te chama, né? Então, Baobá fala sempre também nos treinos, ó, acorda que Angola te chama. E eu acho que os textos, de um modo em geral, estão tentando apresentar isso. Ops, acorda que está na hora da gente assumir essa liderança aqui, está na hora da gente começar a verbalizar, né, a expor, a externar a nossa narrativa sobre nós mesmos, né? Os dois textos, Baobá, já são fantásticos, né? Eu acho que, enfim, nós precisaríamos, para esse texto em específico, nós precisaríamos também de repente, mais uns 2 encontros para poder esmiuçá-lo todo, né? Mas, enfim. Da parte do meio, que aí eu vou deixar para o Baobá desenvolver, é extremamente importante a gente chamar a atenção. Eu quero que, né, Baobá domina isso, domina esses termos e toda essa lógica, toda essa filosofia muito bem, chamar a atenção para aquilo que representa a cruz, né? A gente já tinha falado sobre isso, para aquilo que representa efetivamente a cruz, né? A cruz não representa isso que a gente foi ensinado na escola, né? Esse diagrama, aquilo que ele chama de V da vida, né, é extremamente importante para a gente entender qual é o ápice do nosso fazer aqui, né? E todos aqueles diagramas que eles põem lá, eu investi um tempo lendo e relendo, porque não é uma linguagem muito próxima a mim, porque a minha ligação é com a Laketu, né? Eu sou feito em Quito, então a linguagem Banto-Congo, embora o Brasil assuma ela de uma maneira, né, como o Baobá falou aí na apresentação, de uma maneira, né, ela está dentro, né, do nosso dia a dia, mas ele usa uma série de termos que são extremamente importantes, e eu sofri um pouco, né, com isso, e eu achei que foi bom em certa medida, porque os contatos com os amigos, com os outros orgãos de Angola, vão ficar mais fácil a partir disso, a partir dessa leitura. Mas essa visão dessa cruz e do nosso nascimento até o nosso ápice, e do ápice até chegar novamente a atravessar, a sair,
né, desse mundo que é baseado na linha do horizonte para cima e adentrar no outro mundo que é baseado na linha do horizonte para baixo. E aí, gente, eu fico imaginando, assim, foi essa reflexão que eu fiz, como a gente é bombardeado por essa fala de que, não, o céu é a coisa boa e abaixo é a coisa ruim, é um inferno, e quando, na verdade, não é nada disso, né? Acho que essa informação é que a gente tem que deixar aqui registrado. Nossa energia é um processo e ela vai vibrar de acordo com o momento em que nós estivermos. Ela não vai vibrar nem melhor, nem pior do que o necessário. Então, se a gente está no nascimento, ela vai vibrar de um jeito. Se a gente chega no ápice da nossa vida, ela vai vibrar de outro. Quando a gente sai do ápice e começa, né, para Luvemba, estou certo, Balbá? Falei certo, que é os termos que eu não conheço. Mas quando a gente vai sai do ápice e começa, né, a sair desse ápice e declinar, porque isso é o que o tempo propõe, e é o que o tempo propõe para tudo. E o tempo propõe isso não só para mim, como propõe para a árvore, propõe para a formiga, para o leão, né, independente do reino animal, mineral, vegetal, ele vai propor isso para todos. Você tem um período que é um ápice, você tem um nascimento e você tem a morte, e você passa por um reequilíbrio de energia, e esse reequilíbrio é a parte abaixo, né, dessa linha do horizonte, mas isso não quer dizer que exista um inferno, e muito menos quer dizer que lá vai estar Exu. Exu, pelo contrário, Exu está aqui, mais aqui com a gente do que qualquer outro momento, inclusive até porque como o Exu está lá no movimento, né? Ele usa um termo que é isso, né? Mavambo, um vambo, né? Se não me engano, o termo correto para Exu em Angola é Ungila ou Ungila Mavambo, né? Está relacionado exatamente a isso, ao surgimento, ao nascimento, ao processo inicial. Então, uma outra coisa que a gente precisa quebrar é essa ideia de céu e de inferno, né? E entender que o nosso processo aqui, a nossa passagem, ele é um processo acumulativo, né? E que a gente vai levar esse processo para o pós-vida, né? E vai trazer ele de volta quando a gente renascer, né? Então, essa questão do nascimento e renascimento também não tem nada a ver com essa visão aí, né, apresentada. Mas a gente respeita os irmãos e a fase e o momento onde eles estão. Vou deixar uma dica aqui, acho que o Baobá vai falar sobre isso, que é a questão da liderança, né, e da visão que se tem da lei e do crime. Mas é extremamente importante entender que uma coisa não está relacionada. A gente tem determinados termos que são vistos de uma maneira aqui, e a gente tem que ressignificar esses termos, né? E essa visão que se tem de lei, de crime, isso precisa ser ressignificado, né? A gente precisa fazer um processo aí de Sankofa e voltar lá para entender e buscar essas informações de maneira mais qualitativa, tá? Porque a apresentação é outra, né? A gente tem alguns princípios que a gente não segue aqui, mas a sociedade impõe, mesmo não colocando esses princípios ali em voga para a gente. E por último, só para fechar essa primeira parte aqui, que eu ainda vou dar dois toquezinhos que eu achei diferente no trabalho da Makota, é que
já quase no final, quase do meio para o final do texto, dessa primeira parte do texto do Tigana, ele faz uma observação sobre a questão da sociedade que eu acho que é fundamental, né? Observe que a sociedade tradicional Congo torna-se observe que na sociedade tradicional Congo, tornar-se um especialista era algo exigido de todos os seus membros. Era uma expressão de exigência profissional na vida social. Ou seja, você não iria ser alguém que não viesse ali para se tornar especialista em algo. Todos dentro daquela sociedade, dentro das sociedades do Congo, eram especialistas em alguma coisa, dominavam e colocavam esse serviço em prol da comunidade. E aí esse ponto é um ponto que reforça que não era só no Congo, porque o livro da Sobun Somé fala a mesma coisa, né? Que cada pessoa tem um dom, se especializa para exercer esse dom em prol da comunidade, né? Ele termina dizendo: todo o mundo é um indivíduo livre e executor especialista. É um indivíduo livre e um executor especialista. Então, eu acho que isso é extremamente importante para a gente entender que é necessário, né, nesse momento, nós buscarmos essa ideia da especialização, sim, e desse serviço que nós vamos fazer à comunidade. Por último, e aí para terminar de forma efetiva, o texto da Makota é incrível como ela reforça esses pontos, né? Fica até difícil aqui, até também por causa do tempo, selecionar uma parte específica, né? Mas parece que a todo momento, e foram textos que é importante dizer que foram escritos, né, de maneira isoladas, né? Makota estava numa situação, né? Porque a base desse texto é o venerável mestre Fouquial aí, e essa visão que o Fouquial tenta apresentar para a gente, né, eu acho que ela é extremamente importante da gente observar e da gente ficar atento, né, a tudo isso que está sendo, enfim, tudo isso que a gente está tentando trazer aqui para suscitar o debate e para promover aí uma reflexão, uma discussão sobre o posicionamento, sobre a função e sobre a importância do povo preto dentro, né, e da nossa cosmologia, né, de um modo geral, dentro do mundo, né, porque depois dessas leituras eu fico cada vez mais convicto de que a gente desenvolveu uma opção de coisa que as pessoas adaptaram essas coisas e, com base, copiando parte daquilo que era nossa base filosófica, e eles adaptaram e usaram isso como ferramenta estratégica de dominação, e inclusive de dominação até de nós mesmos, né? Bom, gente, para mim é isso, não dá para estender muito, até porque ainda tem irmã e Baobá que vai dar aquele alô bacana aí. E quem vem agora, o Baobá? Para quem eu passo a bola? É isso, a irmã Ana vai sumir agora. E agradeço aí mais uma vez o espaço. Seguimos em frente, na força e na paz de nosso Pai Oxalá. Vai, irmã Ana, é com você. Irmão. Eu não sou a Ana, não, eu sou a Bia. Já conheceu o Agô? Agô.
Falou a palavra certa. Agor. O Mano Duque é nosso camarada dos treinos de Vaz Lobo. A Ana Beatriz é de Campo Grande. Eu não sei se vocês já se viram. Vocês já se viram na roda? Já, na Eu roda acho já. que só numa roda, não foi? Tá faltando criar intimidade. Tá. Vocês não jogaram junto ainda, com certeza. Verdade, mano. Vamos corrigir isso aí. Dia 19 a gente corrige isso. É isso. Agora sou eu? Bom, então, mais uma vez agradecer, né, por estar aqui com vocês hoje, construindo essa edição do ciclo. É muito rica a leitura dos textos, muito rico o conteúdo, as reflexões, né? Teve uma palavra que está presente nos 2 textos que me chamou muita atenção, tanto pela pronúncia, pelo som da pronúncia, quanto pelo seu significado, que é a palavra calunga. Eu fiz algumas anotações aqui de fichamento, onde no texto diz: calunga, a energia superior de vida, aquele que é inteiramente completo por si próprio. Calunga, símbolo para força, vitalidade, princípio de todas as mudanças na Terra, força em movimento. Os textos, principalmente o texto do Fouquial, né, traduzido pela Makota, ele conversa muito assim, com o que eu venho estudando já de práticas de tecnologias ancestrais de saúde holística africana. E a gente fala muito sobre essa palavra vitalidade, que faz parte também do significado da palavra calunga, né? E nessas práticas, a gente trabalha muito o autocuidado, não só do corpo físico, né? Mas da alma, do espírito, das emoções. E a gente procura olhar para o indivíduo como um todo, assim, onde atingir esse estado de saúde é atingir um estado pleno e que não significa necessariamente a ausência de doenças. E a vitalidade é esse estado harmônico da reação do corpo humano com o mundo externo, né? Então, ou seja, o que eu observo nessas trocas, desses estudos, dessa nossa ancestralidade, dessas nossas práticas e tecnologias, eu observo muito que essa palavra vitalidade, ela é muito mais sentida do que racionalizada. Energia vital é isso que a gente está fazendo aqui hoje, sabe? Essa troca, esse alimento de mente, alimento da mente, do corpo, do espírito. E energia vital é trocar, é conversar, é ter acesso a um lugar com floresta, plantas, é encostar o nosso pé na terra, sentir o sol, sentir o vento. E no texto do Fouquial tem uma passagem muito interessante que eu anotei aqui, quando ele fala: adentrar uma floresta é adentrar numa das mais ricas e bem documentadas bibliotecas vivas na Terra. É percebido como andar nos passos dos ancestrais. O processo de iniciação é também um processo de aprender e vincular-se com a natureza em unidade com ela. Lendo esses textos, eu senti muito a necessidade também de fazer uma conexão com os estudos do Dr. Laila África, que é uma das nossas referências também em saúde holística. E, inclusive, tem um material, um conteúdo dele muito bacana, muito rico também na Blackflix, onde ele fala sobre nutricídio e as conexões emocionais que a gente tem com o alimento.
E nos estudos do Dr. Laila África, né, a gente pode ver que a alimentação em África, antes da colonização, era baseada em alimentos crus e ervas medicinais. Mas com a invasão dos europeus, né, com a exploração da terra, com o consumo de carne animal, isso prejudicou, deteriorou a nossa agricultura. E essa domesticação das plantas, elas foram alterando o valor nutricional das plantas, né? As plantações começaram a ser feitas em ambientes sintéticos e isso alterou o valor nutricional das plantas. Então, as pessoas começaram a comer plantas com seu valor nutricional já muito prejudicado. E o Dr. Laila África, nos estudos dele, ele fala que as pessoas que se alimentam de plantas com seu teor nutricional alterado, limitado, desenvolve comportamentos limitados, desenvolve humores limitados, emoções limitadas, e são indivíduos domesticados. E no texto, porque exatamente essa questão dessa invasão, né, colonial, ela é porque os europeus, eles não dominavam, né, habilidades agrícolas, eles não estavam preocupados com isso, com essa revitalização da terra, com essa ecologia. E quando a gente fala de revitalização, de ecologia, a gente está falando justamente desse resgate dessas práticas, dessas tecnologias ancestrais, onde a gente vai olhar para o plantio de uma forma diferente, onde a gente vai ter o propósito de ter o melhor potencial que aquela planta pode nos proporcionar, e isso exige um ambiente equilibrado, isso exige um tempo. E no texto diz que sem uma ativa aprendizagem, o Muntu, o ser humano, torna-se submetido à permanente aprendizagem passiva, agente condutor da ignorância. E aí é isso, assim, essa falta, né, desse resgate, desse acesso às nossas tecnologias ancestrais, ela vai fazer com que a gente desenvolva um comportamento passivo e limitado em relação ao humor, a emocional, a comportamentos. Então, eu acho que um grande passo, né, para a gente combater isso é estar sempre em rede, é fortalecer a nossa ideologia, assim, sempre. Estar fortalecendo a ideologia para não fraquejar durante o processo. E estar em Cubata, assim, me fortalece muito, assim, nesse caminho. Eu separei uns outros pontos que eu queria falar depois, assim, no segundo momento, em conexão com a capoeira. Massa. Eu vou pegar logo o gancho, porque os dois irmãos fez apontamentos muito bacanas. Aquela coisa, né? É mó responsa, assim, ser agente sintetizador de ideias, porque ouvir, o processo da escuta, é aquele processo responsivo, né? O que vocês falam é o dito. É o dito do que eu vou dizer também. E a gente busca aqui estar num lugar de complementariedade, então faz parte aqui o fluxo do diálogo, a forma como ele se desenrola. Amando Duque, o mundo natural, segundo o texto da Makota, ela fala lá, que ele é secreto e sagrado, né? E tem os termos, né? Em pinda e em longo, para secreto e sagrado.
E aí entender que o mundo natural é secreto é interessante, porque o mundo, a cosmologia, a cosmogonia Bantu Congo, o modo de vida, melhor dizendo, ele é um modo de vida iniciático, por natureza. Isso é massa, né? Por exemplo, eu fui iniciado no candomblé, você também, mas a gente ainda assim entende isso como um processo outro, né, paralelo à nossa vida, né? E a gente vê como a Maafa desloca a gente, né? A gente não consegue conceber a ideia. A gente fala que iniciou, quando a pessoa se inicia no sagrado, ela renasce, né? Mas é por isso, porque ela está num propósito outro. Agora ela compreendeu um propósito de vida. Ela foi iniciada numa ciência que decodifica, que te ensina a decodificar os processos da vida. E a África não é diferente. Tá aparecendo um bagulho aqui na minha tela que tá ferrando aqui, cara. Pô, bagulho da Vaixa, mano. Olha lá, mano. Bagulho mandadão. Tá aqui no meio da minha tela. Saiu, pronto. A gente recebe uns boicotes de vez em quando, eu acho. Mas é o seguinte, família. É isso, né? O texto da Makota Waldina, vou tentar separar por partes aqui, ele é muito rico. Porque ele vai falar o que é a concepção de mundo natural. A gente tá deslocado, né? Não é sobre isso? A gente é um povo que está em guerra, está deslocado no nosso modo de vida. Então, se a gente parte desse princípio, vamos compreender o que os textos trazem. Porque senão viram textos que nem eu falei lá no nosso primeiro encontro. Mimimi de blá blá blá. Papinho, história para boi dormir. Coisa bonita, bacana, legal. Li mais uma parada bonita aí. Vou dormir meu sono tranquilo. Não, se a gente puder ler esse texto e contextualizar com a nossa realidade, você vai ver que vai ter que fazer um esforço político para isso. Dentro da nossa realidade brasileira. Porque você não está dentro dessa realidade do mundo de vida natural. A gente não compreende que mundo é o que é futu de enquice. Futu de enquice, é pacote de remédio. Entendeu, irmã? E aí, quando você traz, por exemplo, a saúde holística, olha que chato a gente ter que falar que a saúde é holística. Eu prefiro dizer saúde africana. O modo da saúde africana traz isso. Né? É assim até hoje em África. A forma como se alimenta. Semente crioula você não vai achar mais na América, irmã, por exemplo. Em África você acha semente crioula. E não é em Luanda, lá nos grandes mercados, não. É lá no Baixo Kwanza, é lá na terra onde estão os Nganga, onde estão as feiticeiras, as mulheres do clã, os homens da Kanda, sabe? E eles sabem desses segredos. Eles sabem, compartilham. E aí existe um deslocamento de vida, que a gente não compreende esse mundo como natural. Eu acho que o que a gente está passando atualmente é, inclusive, esse projeto de descaracterização do mundo natural. A gente compreende medicina depois do que o cara lá das bactérias, lá, o tal do... falou, entendeu? De que doença é algo externo a você. Não, a doença parte de você. De você estar fraco para que algo... E aí a lógica já está totalmente inversa. A alimentação já não é mais cura, certo? E aí, saindo dessa linha de raciocínio, né, entendendo que mundo natural é futu de anquice, de acanga calunga, mudjambo de amoio. Ou seja, ele é o pacote de essência, o pacote de remédio permitido e criado por Calunga para propósito de vida na Terra. Irmã, Calunga é a palavra dentro dessas palavras-chave. E bacana que você está tendo essa sensibilidade de entender a palavra, como o nosso mais velho já começou no papo dele, como não algo do que está escrito. Porque se a gente vai interpretando o escrito, você já está fazendo um exercício que vai ser redobrado para poder codificar aquilo. É muito mais sensitivo que Calunga parece tocar em você. Se eu falo a palavra Calunga e você não sente esse poder, olha como deslocado a gente está.
Né? Calunga é uma palavra tão poderosa que a gente não pode ficar falando assim, inclusive é revelia. Porque Calunga, caraca, é uma lunga. E aí Calunga é como Amun, né? E aí a gente está fazendo aqui uma relação, já fiz esse exercício em alguns encontros, da ciência espiritual cuxita-quemética, para evidenciar como nosso mais velho Sheikh Anta Diop estava certo, de que a África compartilha um mesmo modo de vida. Com línguas diferentes, com modos, claro. A África vai ensinar que território, terra, o que se desenvolve a partir da vivência dentro de um determinado espaço geográfico, climático específico, é como vai se dar o modo de vida dele, não uma produção disso, como a colonização coloca. Chega numa terra alheia e impõe o modo de vida, sabe? É por isso que a gente está batendo tanta cabeça, cara. De você ver as casas dos mais velhos, tu vai aqui, eu tô em Campo Grande, tu vai na Vila Kennedy, mas lá para dentro as casinhas, todas as casinhas têm lá seus pés de saião, seus pés de boldo, seus pés de aroeira, pé disso, pé daquilo. Tu chega na casa, bababá, a vozinha mais velha tem uma garrafada lá de assapeixe, com guaco, mel, pá, sabe? Eu fui uma pessoa que, se eu fui, e falo isso com maior orgulho, mano, no médico 3 vezes na minha vida foi muito. Minha mãe sempre me curou com a medicina ancestral. Meu avô era pai de santo, fazia essa forma de cura, era enfermeiro, mas era ciente de que a medicina tradicional era a medicina de fato. Era um homem desse sentido. Passou esse ensinamento pra minha mãe me ensinou. E eu tô dando aqui, humildemente, minha caminhada. Mas, cara, não existe outra saída, sabe? Eu vejo essa questão, por exemplo, das vacinas como uma problemática, família. Não vou aqui me estender nisso, tá? Cada um que a contemple. Acho que é válido o posicionamento com a certeza, sabe? Com a certeza não, com a verdade. Se você vai firme no que você acredita, tudo tá certo. Eu acho que os textos ensinam isso, né? É para propósito de vida. Aquilo que você cria, co-criado está, família. É esse o poder quando diz que o mundo é natural. É para propósito de vida na Terra, sabe? É para que a gente possa estar aqui num processo de operação e operado, sabe? Ao modo que isso se transforme. E a expressão que leva a isso, dingo de amoyoyezinga, ou seja, processo de vida e viver, que constitui a totalidade das totalidades, pô, é o que Calunga representa e o que eu, no meu microcosmo, enquanto Calunga também represento. Calunga é uma palavra que pode ser Deus, divino, sagrado, mas também é o inanimável, aquilo que não se nomeia, é também o desconhecido, é o profundo. Por isso que é relacionado ao oceano, porque o oceano é o lugar onde você não conhece. Guarda segredos profundos. Para além da cosmovisão Bantu Congo te direcionar geograficamente que abaixo do oceano vive o mundo espiritual. E isso é o que representa o cosmograma Bakongo. A gente ainda não pegou os paranauê da tecnologia para poder transmitir aqui e poder botar aqui junto na tela, né, a imagem do cosmograma, mas vamos fazer um exercício aqui mental também, importante, gráfico, né? O cosmograma Bakongo, ele é composto de 4 quadrantes, certo? E 4 direcionamentos. O norte, sul, leste e oeste das pontas, né? No ponto mais à direita, você tem Kala. E aí, o que é Kala? Kala é surgir, surgimento. Também é a palavra para desabrochar, nascer, criar. Isso é Kala. Kala é aquilo que cria-se e toma forma. Por quê? Porque Musone é Musone. Quando o mestre ele aponta, ele ensina primeiro Kala, depois ele passa para Tukula, depois para Luvemba e depois para Musone, eu acho que é massa para a gente entender, e eu acho que é esse o esforço que o mestre Fukiel faz. Foi mal, família. Toma aqui nossa peixe. O que acontece? A parada é que a leitura está, na verdade, de Musone para Kala. O processo parte de antes. É do subconsciente, é do invisível, é de Calunga que a gente vibra e que tudo surge, né? E aí o mestre fala muito bem pra gente
Calunga, ele é essa linha horizontal que vai dividir o que é Nseque em Pemba. O que é físico, material, e o que é não visto. O que não é tocável. O que não está no físico. Certo? Kala é o ponto de partida para essa força que é negativa porque sai do seu ponto máximo enquanto ancestral. Pense bem, quando você passou do mundo ancestral, você vem com um grande acúmulo e num sentido positivo de Luvemba Pamuzoni, você torna-se no V, lá da ponta de baixo, como o irmão estava falando, o ápice da sua vida ancestral. Quando você sai e vem para Kala, você passou por um processo de novo de morte e revida. Para de Kala para Tukula, de novo numa ascendência positiva, você poder agregar um valor de Nzailu. Nzailu é conhecimento. São muitas palavras soltas que acabam se colocando, mas é porque esse processo de vida e viver, ele não é um processo unidirecionado. A gente está sob as circunstâncias do todo. E não apenas de Kunsek quando estamos em Kunsek ou Kumpemba quando estamos no Kumpemba. Entende? E aí, avançando, o que você trouxe, irmã, sobre esse mundo natural e a vida e a alimentação que o mestre, a proposta é que a gente construa, né, irmã? É um momento de um ciclo desse com esses acúmulos do mestre que você citou lá na África, mas a gente pode citar outros aqui. O doutor Sebi também traz um grande acúmulo, a doutora Cunhafu, a mestra, né, Marimbani. A gente tem mais velhos que podem contribuir na construção desses diálogos que a gente vai criar. Mas trazendo a essa forma ancestral e tradicional e tentando fazer uma leitura do que é esse ideal e compreendendo agora, a gente pode perceber o porquê que a gente não está, na verdade, perceber o problema, identificar o problema, sacou? Por que o nosso povo é um povo tão deslocado? Como é que a gente consegue estar nesse lugar que Fanon vai dizer de uma deficiência, de fato, da gente estar doente, né? Fanon tenta colocar nesse ponto, uma doença psicológica, a gente tá carregando isso. Marimbani vai chamar isso de uma AFA, mas ele vai chamar isso mais precisamente como... Ele coloca na categoria de uma... Como se fosse uma psicose, uma... Qual é o nome daquela palavra? Esqueci, cara. Uma esclerose, uma... Né? Eu falar uma parada aqui agora e falar uma outra parada e estar completamente tranquilo quanto à contradição e viver uma grande contradição de maneira, né, de vida. E aí isso é um esforço. Quando a gente está deslocado e tenta criar vida, a gente está fazendo um esforço. E isso é negativo. Porque a gente está acendendo Tukula. Se a gente vive uma vida de esforço para conseguir viver, né? Como a gente vê aí, a irmã nova sofreu um irrompimento em pleno processo de gestação, isso cria um impacto não só ao fim da vida dela, mas em toda a comunidade dela. Aquele camarada que está esperando aquela criança, a mãe dela, a mãe desse camarada, toda a sociedade, nós. Isso impacta a nós diretamente, pô. De maneira a gente ficar, esse mundo não é nosso, eu não posso fazer nada, sabe? Eu não posso reagir porque eu posso ser morto. Isso é um lugar problemático, porque a única forma de poder sair daí é a gente reagindo. Sacou? Então, quando a gente pega informações como essa, de que o mundo é futuro de Enkice, é pacote de remédio, ou a gente só vai ficar nesse lugar bonitinho, bacana, legal, ou a gente vai entender, cara, o Enkice deu mensagem, tá ligado? O ancestral deu mensagem. O papo é seguir, é seguir o modo. E aí, eu acho que ela faz esse esforço brilhante quando ela fala da questão do mundo natural e da natureza, tirando esse lugar do bonitinho, sabe? Porque tá nesse lugar, hoje em dia, falar de natureza tá nesse lugar de sustentabilidade, tá aí comprado pelas grandes corporações, tá entendendo? É sustentabilidade, é desenvolvimento sustentável, é permacultura, que é a galera da esquerda também
emplacando um conceito nosso, entende? Deslocando a gente do seu lugar de cura. E aí, porra, compreender que aprender a floresta é você visitar uma universidade, né? Ela fala na nota de rodapé, a nota de rodapé coloca que maculo também é uma palavra para universidade. Caralho, aonde que a gente está numa capacidade de poder dizer que a floresta, de que voltar ao nosso de vida tradicional é o nosso lugar, se a gente está aqui e está escolhendo estar aqui nessa Babilônia. Então a gente está, de fato, deslocado, mas fazer o exercício de buscar já é um exercício interessante e importante. Ainda mais codificando a informação. Porque uma coisa é a gente falar pelo falar, outra parada é a gente ler, ver que isso está numa língua que precede a existência do branco e do colono que criou, que domesticou a gente dentro da sua forma genocida, tá ligado? E entender que porra, é isso. Enfim. Velho, eu tava baqueadão ontem. Baqueado, tava ruim, mal. E aí, o chazinho de açapeixe, eu tenho vários chás em casa. E aí, o chá de açapeixe era um chá que eu já não tava tomando há um tempo, sacou? E aí eu lembrei, caraca, mano. Eu lembro que dentro da garrafada que o Preto Velho ensinou, açapeixe não podia faltar. Porque é o principal, é o que vai dar o pan. Tomei. De ontem para hoje, eu tô outro. E eu acho que o que é mais científico do que isso? Aquilo que eu provo, vejo, me fez bem, me edifica, me cresce, me fortalece, me cura. Sabe qual é? E isso é complicadíssimo, cara, pra gente deslocado aqui, cara. E aí tá, fazendo aqui essa referência, quando ela fala de maculo, culo, esse radical, um culo, também tá remetido a ancestral, né? Baculo, conjunto de ancestrais, né? Um culo, caca, caco, vovô, vovó, o mais velho. O iniciado visita a floresta com um Gudyaganga, que é os mestres iniciadores, para conhecer a biblioteca dos ancestrais, né? Basicamente Mokina Yebafua Wangolo Mianene Miau. Ou seja, o ato de conversar com o morto com a presença de sua energia. Eu acho essa frase uma das mais massas da leitura. Porque eu acho que ela está ligada a tudo que é iniciático do nosso povo. E isso é muito pesado, porque na hora que eu falo que é o ato de eu ir junto com um iniciado mais velho, que faz parte da minha canda, da minha comunidade, e aí ele visita comigo a universidade para me ensinar e conversar com os ancestrais sobre seus processos, aí eu vou falar para você, tem lugar para branco na capoeira? Não tem. Se parte de uma questão específica, de uma questão da comunidade, não é do geral, não é do todo, não. Nem todo mundo é muntu, já falamos isso na live passada, tá ligado? Então não tem esse lugar, velho. É mentira? Sim. Estamos aqui para dar esse papo, velho. Pra gente ser honesto, tá ligado? Com as nossas ciências. Porque justamente quando a gente não é honesto e não compreende ela na complexidade do que é o fundamento, a gente acaba criando trejeitos para querer decodificar aquilo, para querer, sabe, engabelar, dar voltas e voltas para dizer de uma forma de aceitar aquilo ali. Não, é uma questão assim, pragmática, mano. Pragmática. Se você não nasceu judeu, você não tem sentido você ir lá bater com a cabeça no muro da lamentação. E eles sabem muito bem disso. Você não vai ser judeu. Você não consegue ser. Você não pode ser. Como é que o camarada entra lá no culto, é iniciado, entra na floresta para conversar com os ancestrais? Que ancestral dele que tá ali na floresta? Os ancestrais dele vê tudo lá do meio do gelo? Porra! E aí a gente fica dando volta na nossa cabeça para poder aceitar isso. Não, ele tem sim. Tem ancestral africano, sim. Mentira, pô! Vamos ser honestos, família. Para até você poder ser honesto com o seu amigo branco. Amigo branco, eu sou seu amigo, mas não é seu ancestral, não, amigão. Se situa, fica aí lá com os Vink mesmo, vira druidista celta, magia verde, tá ligado? Não vem não, fica aí no seu lugar mesmo, tá massa. E é bacana porque na página 3 desse texto da Makota, ela vai dar, o texto da Makota do nosso mestre, na tradução dela, ela vai trazer vários princípios. Esse que eu falei, Mokina Yebafua, né, conversar com o morto, com a presença da sua energia, tem vários outros desdobramentos do que é a consequência de você conhecer o conhecimento ancestral. E aquilo que você falou, irmã, o que nós comemos é ambo, comida e remédio. Ela fala isso no texto.
E aí, quando ela traz uma outra parada muito massa, né? Na tradução dela, de que o ser humano é um armazém com prateleiras para um Zaílo, que morre e esse conhecimento acaba com a vida. Aí você fala, porra, que chato esse bagulho de ter que viver para depois acabar, pô. E é aí que você entende o sentido de Encode, aí o sentido do Cosmograma Bakongo, que eu vou fazer esse comentário rapidamente, que eu já estou aqui já esticando, já está dando 1h07, e a gente precisa fazer uma contextualização. Eu vou ser sucinto aqui, é porque remete muitos raciocínios mesmo, mas essa expressão é muito boa. Muntu unzo, abinsana bifuti, zadusu aquantotila. Um ser humano é apenas um armazém com prateleiras a serem ocupadas com a matéria-prima coletada. E matéria-prima coletada aqui é Zaílo, né? E aí tem outra expressão aqui, ó. Milong Kasuka Kumpemba. Aprendizagem que termina com a morte. E aí, eu acho isso massa. Porque já fazendo a conexão com a capoeira, quando eu vou jogar com a Bia, se eu jogar com a Bia agora, vai ser um jogo. Se eu jogar com a Bia 10 minutos depois, o jogo vai ser totalmente diferente. O aprendizado que eu tive com o Duque na aula passada é um. O aprendizado que a gente vai ter com o Duque na próxima aula é outro. Não vamos muito longe. A gente vê que a nossa forma de aula, a forma da capoeira e das nossas ciências, é muito mais do que vem de dentro do que o método que vem de fora. Vamos lá, galera. Método de aula, alongamento, 50 repetições de chute frontal, Não é assim. A gente vai sentindo como é que tá o humor da galera. Hoje vamos ficar mais em cima. Tem um irmão ali que tá assim, a irmã tá com o pulso já pá. Vamos, né? Vamos. E a aula vai ser maravilhosa do mesmo jeito. Se fosse planejada também seria, mas não é desse lugar. E a tradição oral, ela é uma tradição que trabalha com a verdade, ou seja, com a contemplação daquilo que é. E daquilo que é, na potencialidade da transformação que nós somos, sendo novas potencialidades e novas formas de ser. A aula vai se desenrolar de uma forma que é um diálogo com a gente. É um diálogo do corpo. O propósito é esse. É o diálogo, e não método. Né? Então, pensar que a gente é que a gente é Muntu, e para ser Muntu, somos uma prateleira que armazena conhecimento para propósito de vida na Terra, para que a gente possa transpassar, trazer o acúmulo daquilo, isso só pode trazer um único sentido, que é o sentido que é a Encôdia, que é o movimento, e que é o que o Cosmograma Bakongo coloca. O Cosmograma Bakongo é a representação gráfica de um modo operandi que o universo trabalha. É a forma como o Kalunga trabalha. Ele coloca lá que Kalunga é essa linha horizontal e no meio, que é em Bungi, ou seja, o vazio, Kalunga, que é a potência completa em si mesmo, se faz ser, se expressa ser e cria a partir de explosão. E aí você vê que o Big Bang, e aí a gente chama Big Bang, tem um termo muito antigo, antes de Big Bang, que é Kimbandende. Então essa palavra Kimbandende já é muito mais antiga de que quando os cientistas ocidentais criaram e falaram sobre Big Bang. Da onde que vem um do outro? Quem codificou um do outro? Mas é muito interessante, porque ele fala que se o mundo, o universo é a futu de Enkice, e o que existe acima é água e abaixo é água, porra, você já vê que a forma como o Ocidente apresenta o próprio universo pra gente é um pouco questionável. É um pouco estranho. Márcia, irmã Tia aqui comentando que a prática de yoga africana também é parte desse lugar de diálogo. Longe de ser mecânica, ela também traduz contexto e ancestralidade em seus movimentos e posturas. Com certeza, irmã. Com certeza. Ontem, na nossa prática, eu compartilhei algo nesse sentido. Foi a partir da postura, realizando ela, que eu pude codificar certas informações, processei certas paradas que parte de mim. E é isso que é Enzaílo. É isso que eu preciso. Não é algo que é muito transmitido. É um processo muito mais interno e precisa ser mais interno para que possa se externalizar de maneira honrada, de maneira verdadeira, e não criada da certeza, sabe? Bacana, valeu, irmão.
Então, ao vazio, um bung, da onde surge Kalunga como fonte de vida na Terra, né? Moyo Ao Muinza. Então, é um Big Bang ocidental, ele não consegue compreender a totalidade de Kalunga, né? O que do nada faz criar, né? Uma força completa em si mesmo. Processo ou princípio de mudança. Não, o Big Bang é como se fosse algo único que surge do nada. Não. É um processo para propósito de. Kalunga tem um propósito de. E não como essa coisa científica que aconteceu, porque é do acontecer, né? Como se... E não se questiona. Não. Então, Kalunga, e a outra expressão que significa Kalunga, e aí é bacana a gente compreender Kalunga nesse sentido, na minha opinião, é Nkingu Nzambi. Nkingu significa princípio. E Deus, Zambi. Nkingu Nzambi, princípio, Deus da mudança. Isso é Kalunga. Tudo o que há em nós e na natureza para a mudança é contemplar Nzambi, é contemplar Kalunga. Então, quando a gente fala em Kubata, de que a gente precisa praticar em Kodia, de que a gente precisa praticar ações que sempre elevem a nossa alma individual e coletiva, a gente só está falando que a gente precisa praticar o modo certo de vida. Que é através de responsabilidade. Mano, é um caminho, realmente. Eu posso perguntar pro Mano Duque, o que o candomblé mais ensina? Mano, é retidão, é ética, não é macumba, feitiço, amarração, não é nada disso. É modo de vida, é comportamento, é proceder, tá ligado? Isso é muito sério, cara. E a gente tá aí, né? Enfim. Kimbandenda é o Big Bang, né? Uma ordem natural imperativa de transformação do universo e seus planetas até a completa maturidade. E aí depois ele fala que a Terra é o único planeta verde, é muito bacana esse momento no texto, né, do capítulo 1, porque ele explica o sistema mesmo cosmológico dos Bantu Congo, que eles entendem a Terra como centro do universo, não o Sol. É uma outra lógica. Então, tipo assim, Nicolau Copérnico morreu aqui. Tá ligado? Copérnico, Galileu, engavetou esses caras, tá ligado? E aí isso engavetou a ciência, né? Gaveta a ciência, pô. E aí é pesado. Quem que você tá a fim de acreditar? Né? E aí fala que Marte é um planeta cinza, e aí a Lua, o Sol, enfim. É muito bonito, é muito bacana, complexo de entender, e aí isso demanda, acho que outras lives, o Mano Duque falou. Se a gente for aqui se debruçar nesse trabalho dele... E aí, Mano Duque, eu acho que tu leu o livro todo, hein, cara? Tu falou até do processo de lei e crime, e isso tá no 2º capítulo, cara. Eu acho que tu leu o livro todo, cara. Tu vem, caralho, com a cabeça pesada. Eu não li o livro todo, não, mas eu fui até um pouco mais à frente, porque é apaixonante, assim. Eu fui me deixando envolver, e quando vi já estava envolvidão. Tava lá na frente. Pô, tinha aquilo nessa peixe. Olha, velho, massa, tá? Pra concluir, gente, por que a gente tá falando disso tudo, né? Porque o cosmograma Bantu Congo, ele é uma parada que é isso mesmo, irmão. É muito profundo. E se a gente trazer para o nosso modo de vida, só dá certo. Existe uma ferramenta dentro do mundo da administração e da administração científica, da gestão de produções e operações, que é uma parada que eles usam muito, uma ferramenta gerencial, que é o que faz dar certo os processos de produção em larga escala. A ferramenta PDCA, a gente conhece, né? Acho que todo mundo já ouviu falar dessa ferramenta. Quem já fez algum curso de gestão também ou não. Que é uma ferramenta que é igualzinho, tá ligado? PDCA, planejar, executar, controlar e verificar. Controlar e agir, né? Verificar e tomar ações corretivas. E aí você vai sempre girando o PDCA. Você planeja e executa. Se o que você executou deu errado, você precisa verificar e agir dentro do erro para poder gerar encôdia, ou seja, para que esse processo já gire para cima. Isso sempre ser elevado, num processo sempre de releitura, né? A gente pratica isso com as nossas reuniões, a gente pratica isso na própria prática da Kemet Yoga, da capoeira e tal. Mas você vê que o mundo ocidental, o Japão, ele no pós-guerra usou essa metodologia, ele usou o cosmograma Bantu Congo, fez girar o cosmograma Bantu Congo, eles levantaram a economia do país em 50 anos, mano, com disciplina. E eu acho que o Império Congo foi um grande império que foi, né, evidenciado colonialmente no século XII, mas, ó, já praticado em seus sistemas
O Bantu Congo são os seguidores, né, a descendência do povo Tuá, os primeiros ancestrais dentro da Etiópia, de Catiopa. E é massa, porque o mestre Fouquial ele vai dizer que isso é cosmológico, isso é em cima, é grande, como é no micro. E aí é bacana, porque isso é o mesmo princípio hermético. Do que é em cima é o que está embaixo, o que é dentro é o que está fora, sabe? E isso está em toda a ciência africana, né? E na ciência Bantu Congo também. Quando o mais velho aí coloca que a cruz Congo é uma cruz que, te situa como homem africano. Quando você pega uma cruz cristã, sabe? Todo mundo deve sentir, mano. Não sou só eu, né, cara? Uma repulsa com aquela imagem daquele branco raquítico pendurado, sabe? Que a mais velha lá da psicologia vai dizer que é um símbolo falocêntrico, aquela cruz ali cristã, sacou? E aí o que isso tudo tá querendo remeter, sabe? Poder compreender que o ancestral vive esse mundo aqui para ajudar a gente. Olha que lindo, cara. Que massa. A que nível isso é em questões emocionais, em questões de autonomia, de autoimagem, em questões de autoestima, sabe? Não situa, ou pode situar a gente, se a gente faz esse exercício. Eu tô falando aqui pra caralho, gente. É um estudo, ao mesmo tempo que complexo, lindo e necessário. Porque a gente já pratica. A gente já pratica cosmogonia Bantu Congo, a gente já pratica e faz girar. Faz girar em Kodia quando a gente faz a roda de capoeira, quando ela começa no tintom e ela vai tomando um corpo, um ritmo, compreendendo a necessidade de diálogo que o jogo tem com a bateria e vice-versa, e o público. Então, o candomblé também começa daquela forma e depois vai, né? Cada cantiga de orixá a gente sente essa intensidade de um vai e volta, né? De um primeiro um samba, aquele negócio, uma cadência, depois vem um toque de congo mais firme, depois um barra-vento pro santo. E aí, a mesma coisa com a Capoeira-Angola e as nossas práticas. Eu vejo que os nossos quintais também têm a mesma forma. Quando eu chego na casa de alguém, não conheço as pessoas, é um processo mais lento, um processo... E aí depois se intensifica na relação. E eu acho que a gente precisa entender isso. E quando, por exemplo, sobre um some atrás do conflito, eu acho que o conflito são esses pontos de um cume e ápice, de uma ondulatória que faz vibrar a energia da vida e dar segmento, sabe? A gente só precisa direcionar isso em irê, em positivo, né? E aí, quando ela fala do longo, o casamento, como um processo do Dikenga, é a mesma forma, e aí ele vai codificar e trazer pra gente que o Muntu, ele é sistema de sistemas. Então, a gente é a totalidade no micro e a gente o é nas nossas expressões do que a gente é socialmente. Então, eu sou Muntu, mas eu também sou Mbuta, que é a família, sabe? Também sou Moyo, né? Que é a linhagem materna. E aí é muito massa a gente falar aqui de linhagem materna. Eu acho que também é pano pra manga, que a gente confunde matriarcado com matrilinearidade. Isso fica super confuso em certas leituras que acabam sendo releituras outras sobre coisas nossas, sabe? E aí Muelo Inzo, Kanda, em si, que é terra, e Inza, que é o universo. Então, a gente é um microcosmo de um macrocosmo de relações, né? E a terra como local e de direito linear. Eu já estou quase 40 minutos falando, gente. Então, eu mesmo já vou fazer aqui uma introdução e uma leitura que eu tenho da capoeira com isso, porque isso foi uma parada que me pegou legal, assim. Quando a gente começa a roda, a gente já conversou que a gente começa a roda um dia antes, geralmente, né? A gente prepara os instrumentos um dia antes. Dependendo da ocasião, gente, eu tomo uns banhos de folha, eu não bebo certas coisas, eu não como certas coisas. E tenho ali um resguardinho que eu cumpro, tal, para ir para determinada roda, quando eu sei que são uma roda que eu não conheço as pessoas, principalmente, assim, quando o negócio é um universo calunga, quando eu imerso, né? Porque eu não conheço o diálogo corporal de ninguém ali. Então, eu vou ter que construir uma relação, e aí isso precisa ser muito consciente. Eu preciso estar muito consciente para isso. E aí, eu vejo Mussone, esse aspecto da roda. A roda não começou ainda. É a pré-preparação.
É quando a gente concebe na nossa mente, em cada indivíduo e na comunidade, as intenções do que a gente quer. Então, a gente tem uma intenção de vida na Terra. Por isso que Muzone sair de Muzone para Kala é um processo negativo, porque a gente concebe e agora a gente se desvanece disso tudo para que a gente possa receber no novo corpo uma nova experiência. E eu vejo isso quando eu jogo com alguém que eu não conheço. E eu me preparo bem antes. Se eu não me preparo bem antes, quem no jogo da mandinga ali vai se dar bem é o camarada. E eu não vou me dar bem em momento algum. Só vou tomar. E até mesmo o processo do aprendizado de jogo, eu posso não codificar, porque eu não estou bem para isso. Então, quando a gente começa essa roda antes, testa antes birimbau, vê a roda não começou, mas já começou. A gente está em Muzone. É Kala para mim quando a gente está ali começando, estamos dando bom dia para a galera que está chegando, né? A gente está vendo quem é que está chegando, quem são as pessoas que estão chegando, são os olhares, né? Ali no momento tá armando o birimbau. Você vê que a gente demora para armar o birimbau e começar a roda. É porque tá tendo um processo ali, pô. Tá sendo digerido ali a presença daquela galera, a energia das pessoas, compreendendo aquilo tudo. E aí a gente começa a roda, Kala. Ela iniciou, mano. A gente chamou e brotou. Começou a capoeira Angola, física, materialmente. Mas ela já estava pré-concebida. Ela já tinha um pré-início. E eu acho que é bacana a gente, enquanto capoeira, fazer esse exercício. De entender as coisas nessa pré-forma. A pré-forma das coisas. A intenção. Qual a intenção que cada um de nós tem para Cubata? O que a gente planeja para Cubata? O que a gente pensa para Cubata? Senão a gente não vai poder ter Kala. A gente não vai chegar em Kala. A gente vai ficar no submundo. Vai ficar no submundo, não. Vai ficar no imerso, naquilo que é só a concepção. E eu acho que nós somos um povo que estão muito nesse lugar. A gente fica reclamando muito que a gente não consegue brotar, fazer surgir. Mas eu acho que é porque a gente não compreende que a gente está num lugar lisado de construções que a gente precisa refletir, raciocinar, parar, planejar, sabe? Para poder executar bem. E aí a roda começa. Aquele axé vai tomando um corpo, vai tomando uma forma. O primeiro jogo já diz para que vem e dá um tom para a forma como vai ser a condução da roda. E aí a roda toma um ápice. Então ela sai desse nascimento e vai para o seu ponto máximo. E eu acho que é esse ponto máximo que é a encruzilhada da roda. É que você vê quem é que veio com maldade, quem não veio com maldade. Sabe qual é? Quem é que já tá ali com o corpo preparado e tá, pô, já viu o jogo de fulano, já viu o jogo de ciclano, vou pegar agora. É esse o momento da roda, em que se desenrola. Pode ser esse momento, sabe, dessa energia ou dessa. Existe certo ou errado aí? Não existe certo e errado. Existe o que se faz, o que se é, o desejo, e é isso. Por isso que errado é quem leva. Se o pé na cara foi dado, você que não treinou para sair, pô. E é essa atenção, porque tá todo mundo ali no seu ponto ápice de execução do que pode fazer, e aí o que você pode fazer é que vai ser expresso. E aí você precisa estar preparado para poder encarar Tukula, porque Tukula é um lugar que é essa linha vertical, que o mestre Foucault vai dizer que está ligado ao indivíduo, aos ápices da sua relação dentro desse cosmograma. Então, o ponto ápice da sua vida no mundo físico, o ponto ápice da sua vida no mundo espiritual. Essa linha vertical determina isso. Kalunga, que é horizontal, divide esses mundos. Mas é que você também, nesse mundo físico, você também tem um processo de início, meio e recomeço. E está em Tukula, e esse lance do V, que não está dito no nosso primeiro capítulo, irmão Duque, mas é importante a gente colocar aqui, é bacana, porque quando você está no ponto ápice das suas potencialidades de realização e você realiza, o V faz um sentido muito grande. A gente leu no texto do irmão Kakosi Kashindi que generosidade e os laços e elos de ligação, por sermos seres relacionais, Muntu, Bantu, é relacional, é generoso. É um processo de dar e receber. É Kala e Exima, como o mestre Foucault fala. E ele faz uma relação com um abraço. Ele coloca isso iconicamente. Quando você tem uma boa relação com uma pessoa, você abraça a pessoa. O abraço é o V.
E eu acho que é o mesmo lance do abraço da comunidade, que é o 3º capítulo da Sobunfo Somé. Saca? Então, quando as pessoas vibram bem Tucula, ele faz uma relação com a Anki, né? Ele fala que esses extremos, aquela parte de baixo, é como se fosse o próprio... Aí ele bota a figura de um ser humano e coloca um V. E realmente, se você colocar assim, né? Fica parecido. É só você fechar aqui em cima. Parece uma Anki mesmo. E a Anki, um dos significados da Anki é vida, né? Anki, na verdade, é uma palavra que significa exprime vida. E aí eu acho que isso, o V em Tucula é o ponto ápice da vida da pessoa. E aí a forma como você está levando a sua vida em Tucula é que é o problema. Como você está levando a sua capoeira na hora que o pau está quebrando, quando o bagulho está quente, está acontecendo, e você tem que estar ali, é que a gente vai ver quem é quem. É no gingado, é no jogo que a gente vai ver, entende? A forma como... E aí o jogo também tem um momento de abrandar novamente para compreender o processo e o acúmulo do propor. O jogo, calma, vamos dar uma reiniciada, vamos dar uma refrescada para... E aí você vê que a roda, se vai nesse contínuo, ela leva 2, 3, 4 horas. A última roda a gente fez foi quase 3 horas de roda. Por quê? Porque é esse processo, é um dingo-dingo, é um processo. Respeitar o processo, como o irmão Duque falou, é muito importante. Gente, é isso. Então já dei minha contribuição. Mano Duque, fala aí. Vamos que vamos. Ah, tá. Deixa eu fazer um comentário rápido aqui, tá? Estamos aqui nos comentários, família. A Ana tá aqui falando no chat privado pra caraca. Devo estar 9h27 falando, finalizando. Tá bom, mamãe. Já finalizei. Mas é o seguinte, a gente tá aí com essa nossa oportunidade junto com a Blackflix. Galera, últimas oportunidades é essa daí. Coloca a hashtag CubataBFA e o seu e-mail. A gente tinha feito o esquema de todo mundo que teve até o 4º ciclo comentando que ia ser contemplado. A gente abriu isso aí, todas as hashtags com o e-mail que a gente recebeu vai ser encaminhado ao pessoal da Blackflix para poder estar tendo acesso, que daqui a 15 dias a gente vai estar falando do material que está exclusivamente lá, que é o vídeo do Mestre Fukial que tem lá, tá? Palavra com você, irmão, Mano Duque. Beleza. Eu planejei bem, porque toda essa parte aí que você falou, acho que era extremamente importante. Você falou sobre a questão do casamento, faltou falar sobre a questão da criança que está ali também, né? Ele tem uma fala importante, contundente, né? Que eu acho que coaduna lá com o pensamento da Sobunfo Somé, né? A criança não pertence aos pais. Ele começa o raciocínio dessa maneira. Antes de ele desenvolver essa ideia aí que você falou desse microcosmo, né, familiar, né? Mas eu queria, para terminar, você resumiu bem a parte da roda e da capoeira, né? Eu acho que não é só o pré, né? Começa com aquilo que você está fazendo no dia anterior, né? Verdade, se a gente ampliar a roda, o Kala, né? Ele vai acontecer. Cada ciclo desse, na verdade, vai acontecer de acordo com a rotina de treinos, né? Quando eu sei que, para mim, por exemplo, o treino que eu faço parte aqui do núcleo mais novo, quando eu sei que é segunda, que eu vou me preocupar em estar bem, estar tranquilo, né? E para poder dormir bem, poder chegar bem, até mesmo durante o dia de terça, para poder ter um bom treino lá e ficar com aquilo, né? Chegar no ápice, né? Do treino e poder desenvolver bem o treino e voltar para casa, né? E descansar com tudo aquilo fresco na cabeça para reiniciar esse processo, sempre buscando né? Jogar isso para cima. Mas é importante uma parte do texto que está um pouquinho além, quando ele fala do princípio filosófico do povo Congo.
e ele fundamenta duas palavras que são importantes, e acho que aliás, um termo, né, que é essa ideia que a gente tem de líder social, que também enfim, está totalmente fora daquilo que que eles propõem, né, que o irmão traduz aqui, daquilo que a gente tem como ideia de sensato e insensato. São outros dois termos que ele desenvolve bem, que é muito, muito interessante, né? Ele baseia o princípio filosófico, e é da onde ele vai tirar essas leis, e aí eu queria fazer uma relação com essa questão que você falou, né, que é uma atitude. Muitas das vezes a gente observa as coisas e não está praticando isso e deixa de ter uma atitude política perante as coisas, né? Então, ele fundamenta os princípios Banto Congo em 3 ações, né? Quando um líder social se torna insensato ou insensata, ele se desvia do conselho do seu povo. Então, o que é essa sensatez? Pô, eu não posso estar falando uma coisa aqui, enfim, a gente poderia inundar de exemplos aqui, né? Todo mundo sabe qual é o ponto dessa sensatez, né? Você fala uma coisa, você age de acordo com aquilo que você fala, né? Para você estar próximo do conselho do seu povo. Aí ele segue. Esse é o primeiro princípio. O segundo é: um líder de uma comunidade se torna insensato quando ele usurpa as prerrogativas do seu povo. Então, usurpa, né? Se tira, e aí isso pode ser de qualquer maneira. Isso pode ser de uma maneira não material ou até mesmo de maneira material. E por último, né? Um líder de uma comunidade se torna mentalmente doente se pretende destituir as instituições públicas fundamentais, né? E a primeira instituição pública fundamental que ele coloca é esse microcosmo, né, da família, aquilo que você apresentou, né, que é o que se repete no macro, no mundo. Então, eu quis apresentar isso porque tem 3 bases, né? E eu acho que é isso aqui que eu vejo na capoeira. Eu tenho que estar sensato o tempo inteiro, eu tenho que estar ali de acordo com a fala da minha comunidade, eu tenho que me aproximar, eu não posso me desaproximar, eu não posso me desviar da mesma vibração que os meus irmãos têm. Eu não posso usurpar nem da energia dos irmãos, nem de qualquer outro bem material ou imaterial. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem vivido. E, por último, é óbvio, eu não posso, de maneira nenhuma, desvalorizar ou fazer qualquer coisa que vá de encontro a essa instituição pública que é a capoeira. E aí eu acho que, pensando isso de uma maneira um pouco mais ampla, e aí eu me identifico, né, e me posiciono de uma maneira que esses 3 princípios, né, meio que vou te falar que meio de uma forma, né, como é que eu vou dizer, intuitiva, né? É uma coisa que me intuiu assim, e eu falei, cara, eu não posso vacilar assim, não posso, sabe? E tenho colocado em prática. Mas na própria parte que a gente dedicou para a leitura, Balba, ainda faltou muita coisa. Faltou a gente falar aprofundar um pouquinho mais sobre o clã, sobre essa questão do clã e essa forma de se pensar a família. Eu falei que já faltou falar da criança, né, e dessa visão que a criança tem. Faltou falar da questão, né, que também está próximo dessa parte aí que ele fala do clã, da família.
faltou falar sobre o amor. Ele tem uma frase incisiva também em relação ao amor, mas não é esse amor, né? A gente tem que entender que as coisas funcionam como um acordo onde existe sim, né, um equilíbrio entre a razão e a emoção, entre um ser e o outro ser, e aí dentro dessa lógica, dentro desse processo, ele propõe, né, o amor como uma forma de crescimento mútuo, de parceiros, uma aliança entre dois e entre comunidades, né? É onde um clã se junta com o outro e se fortalecem e se tornam mais que um clã, eles passam a se tornar uma comunidade, algo, enfim, só para dar esse alô. Enfim, faltou falar N outras coisas aqui, mas eu não vou aprofundar não, para a gente ter tempo aí de uma finalização bacana. Mana Bia, para você, sua parte aí, final. Bom, pensando nessa parte da conexão com a capoeira, né? Eu separei um trecho aqui do texto e que ele conversa, eu acho que ele conversa também assim muito com o que o Baobá trouxe sobre... Eu vou ler primeiro e depois eu falo. O trecho diz assim: é muito mais, diriam muito, nós somos sagrados porque nosso solo é sagrado e inalienável. Por causa dessa sacralidade e inalienabilidade desse solo, os Bantu mantinham seu solo, o sustento de todas as vidas, como uma inalienável comunidade. Ninguém podia colocar o preço nele. Era precaução para evitar o abuso e ganância. O solo não era mercadoria para ser comprada e vendida. O solo era inalienável no sistema tradicional. Eu gostei muito dessa palavra inalienável. E eu acredito que quando a gente está em comunidade, né, a gente trabalha muito essa questão de ampliar nossa visão, nossa perspectiva do que acontece, do porquê que acontece e do resgate do histórico daquilo, né, do porquê daquele reflexo histórico. E a capoeira, né, a cubata, assim, ela foi fundamental, assim, nesse meu processo de não me alienar. Foi através da capoeira, né, inclusive, através das conversas com as minhas irmãs de capoeira, que eu comecei a olhar mais para a minha alimentação. E como o Mano falou, né, essas questões de aprender a se alimentar de um modo saudável e de resgatar, né, esses hábitos é muito usurpado assim para gente na Babilônia, né? São vistos como conceitos elitizados, são postos assim para nós com uma certa distância, né, desse acesso. E foi através da capoeira, assim, que eu consegui ultrapassar, né, essa barreira, esse obstáculo. E é muito o que o Mano trouxe, assim, que a gente aprende, que a capoeira também ensina, né, dessa ética, desse comportamento, dessa retidão. E eu aprendo muito, assim, com a capoeira sobre esses ensinamentos. Outra coisa que eu queria apontar, mas que já foi apontado pelo Mano Duque, que é quando no texto fala que tornar-se um especialista era algo exigido de todos os seus membros. O Mukongo era aceito como tal, como um Nganga em sua comunidade, apenas se pudesse ser um executor de algo para o bem-estar da comunidade. E é o que... E esse trecho conversa muito com o que a gente vem falando aqui, né? De não é só estar junto, mas saber procurar o que podemos fazer para melhorar, assim, juntos, não só no âmbito individual, mas
na comunidade, do que a gente pode estar proporcionando, estar trazendo para a comunidade. E também na roda, né? Porque a roda também é construída com a nossa energia, e é o que vocês falaram, de que é fundamental esse preparo psicológico no dia anterior do nosso emocional, porque o nosso emocional também vai contar ali, né, para o axé da roda. E eu acho que é isso, assim, a capoeira tem me ensinado muita coisa, me ensina que eu tenho que ter responsabilidade também pela minha saúde, sabe? E a gente sabe de todas essas amarras, né, desse nosso distanciamento com a nossa terra-mãe, mas é uma responsabilidade nossa também construir esse vínculo, esse resgate. E eu acho que eu finalizo assim. Massa. Então, Mano Duque, com certeza. Tem muita coisa no livro. Assim como também a gente fez um recorte, né? É importante a gente falar que o exercício aqui é, antes de mais nada, um convite, né? Mais um convite, mas a quem não teve acesso, não acessou esse material, e agora a gente vai aí, disponibiliza, não tinha tido contato ainda, e aí está fazendo o primeiro contato, está podendo aprender e conhecer. Essa é a o principal propósito, né, enquanto Cubata, foi compartilhar coisas que a gente já tinha trocado essas ideias, né, sobre esses textos. No primeiro momento, apesar de eles estarem agora se configurando de outra forma, né, apresentam um acúmulo maior. Então, tem bastante coisa, esse lance Foi mal, galera. Esse lance da comunidade, como se desenrola, o papel da criança na comunidade, a forma qual o papel do Longoka, né? Do Indoki, de quem ensina, de quem conduz, né? Você vê que é muito parecido com a mesma lógica do griot, do jelly, né? Da pessoa que transmite oralmente a tradição e a história, o fio da história da comunidade. Né? O ensinamento Kongo vai dizer que o próprio ser humano é o fio da história, né? Você é o fio da história que você escreve, que você desenrola. E é totalmente responsável por esse fio do desenrolar. E é uma dádiva você poder ser e praticar Kalunga, o princípio Deus da transformação, que vai trazer os acúmulos para que você possa sempre estar crescendo e fazer a comunidade coesa, forte, firme, né? Então, existem muitas coisas que a gente poderia estar abordando. É um convite, né? As pessoas poderem ler, se aproximar. E, galera, vamos colocar aí a hashtag. Quem não colocou, coloca, tá? Hoje é a última oportunidade para poder estar participando. Depois a gente vai fazer... A gente já fez ao longo das lives, mas vamos fazer uma prova real, né? Tem uns comentários das lives antigas. Vamos pegar o nome de cada um, tá? E que essa pessoa já tenha curtido a Cubata também, para a gente poder estar entrando em contato e estar dando retorno de que a pessoa foi contemplada. A gente vai estar fazendo tudo isso por e-mail, tá bom? Então participem, hoje é o último dia e daqui a pouco já está acabando. A promoção a gente vai ter 3 meses, quem fizer se inscrever vai ter 3 meses de 50% de desconto. A Blackflix, ela tem uma prática parecida com a da Cubata de contribuição, que é uma diversidade de valores que você pode contribuir. São valores altamente flexíveis, os 3. E aí você poder ainda ter mais 50%, tá levando quase de graça a oportunidade de poder acessar um material único, exclusivo, que existe na internet, reunido numa mesma plataforma. E é uma plataforma de serviços fornecido por nós, para nós, né? É a prática dietu mudietu, né? Literalmente, nós por nós. Então, vamos estar se inscrevendo, até porque no próximo encontro o material é exclusivo da plataforma, que é esse vídeo do mestre. É um vídeo de um pouco mais de 1 hora, de uma palestra magnífica que ele tem, e aí a gente vai poder trocar uma ideia sobre esse filme, sobre esse documentário, na verdade, esse registro, né? Nenhum dos dois. Registro, né? O registro audiovisual do mestre aí na palestra dele. Galera,
A gente já está aqui com 1 minuto e 46. Foi uma oportunidade muito massa a gente poder estar trocando. É como o Manduque falou, eu falei no início, né? Várias são as possibilidades do diálogo que ia se desenrolar, mas a forma como ele ia se desenrolar seria legítimo, porque a gente leu, estudou, e foi esse acúmulo que a gente pôde captar, codificar, que a gente externalizou e aqui, enquanto síntese, trouxe. É com certeza algo muito, muito profundo para nós. É importante a gente estar situando esse modo de vida maravilhoso, essa cosmovisão, que é aqui, cosmovisão, a gente vai falar essa palavra bonitinha, mas a gente pode entender como modo de vida, gente. É o que a gente tem nas nossas próprias comunidades, nas nossas próprias famílias. Ou não seria outro o motivo do porquê que a gente tem, dentro desse descarrilhamento, ainda a hegemonia do nosso povo no mundo. A gente é a maior população mundial, tá ligado? Se não fosse por esses valores africanos, a gente não o seria, a gente não estaria aqui. Né? Planejaram a nossa derrocada dentro dessa Maafa Brasil em 200 anos, dizendo que em 200 anos a gente acabaria, a gente está aí mais forte do que nunca. Estamos aí com famílias gigantescas. Meu avô meteu, foi filho, foi 14, 17 moleque e moleca. Tá ligado? Tenho tia pra caraca, isso é a maior riqueza que eu tenho. Sabe qual é? Apesar de a particularidade da relação da família, que eu acho que todo mundo tem, né? A galera bozo aí, mas a gente entende que é família, indiferente, sabe a importância. Eu acho que é sobre isso que o Mano Duque estava falando, sobre a complexidade que dá a Mukanda e esses estratos sociais que o mundo Congo ensina como modo de relação comunitária. E a gente em Cubata está começando a codificar para poder trazer para as nossas vidas, sabe? A proposta é essa, a existência da Sacubata é legítima, forte, soberana e muito vitoriosa, porque a gente está se debruçando sobre coisas muito caras, ciências antigas, muito caras, e a gente está com zelo, com respeito lidando com elas. Né? As pessoas podem criticar, julgar, achar a forma como a gente lida, mas só que a Cubata, só quem é da Cubata sabe como a gente tem uma relação muito, muito sincera, muito honrada com cada membro da Cubata. A gente está nesse caminho, nesse encode, a família. Fica o convite de quem quiser conhecer a Cubata. Somos uma organização cultural e espiritual, entendendo-se política, né? Então, para lançar o nosso manifesto político da Cubata, porque a gente está nesse acúmulo, a gente compreende a necessidade de a gente se conhecer para a gente poder afirmar um propósito de construção coletiva política, de edificação para o nosso povo, porque a gente vive uma circunstância única no mundo enquanto povo, um genocídio não tem como lidar isso, sabe, de maneira vazia não, velho, não tem como, porque é uma mentira, não tem como lidar com a mentira de maneira fatídica não, uma hora a casa cai, é que nem construir castelo de areia. Então, é nessa caminhada, né, foi nesse passo que eu saí da minha aldeia, foi nesse passo que eu saí da minha aldeia, é assim, né? Devagar e sempre, família. Foi um prazer enorme poder estar com você, meu irmão Duque, um irmão que a ancestralidade me deu. Peço a benção, meu mano, no dia de hoje, como sempre digo, o senhor como um filho de babá Funfum. Minha irmã, Bia Felizardo, uma grande angoleira, uma mulher que eu admiro, tem seus processos, e a gente respeita dentro desses processos e reconhece a grandiosidade e a dignidade de cada um, porque a gente constrói uma relação maneira. E agradeço a geral aí que pôde compartilhar. Mano de Arruan mandou aqui. A Go, Mojuba para você também, meu Mojuba, meu mano. Macuyu. Mano Seb, um abraço. Tá aí acompanhando a Cubata, tá chegando, tá treinando com a gente no Luco de Vaz Lobo. Um homem africano, angolano, que reconheceu a Cubata como um organismo que está trabalhando questões que ele também identifica, e é muito massa as trocas que ele tem trazido para a gente, um membro novo aí da Cubata. Mestre Medusa? Bem, esse é o Mestre Medusa que eu conheço, daqui do Rio. Saudações, mestre. Saudações, muito bom ver o senhor por aqui. Se não for, também, Medusa Angola, boa noite, e axé para você também. Irmã Thier, boa noite. Mana Gabriele também está chegando agora na Cubata e vem trocando com a gente. Uma ótima noite. Ana Patrocínio também está aí chegando, nossa irmã Aninha.
Então é isso. Vamos que vamos, família. Daqui a 15 dias, no dia... deixa eu abrir aqui rapidamente. Daqui a 15 dias é o dia 25. É o último encontro nosso, desse nosso primeiro ciclo. Todo esse ciclo vai ficar gravado aí na rede. Já falei, torno a repetir, meu amor. Os treinos são terça-feira, às 6h30 em Vaz Lobo. A Cubata é um movimento pela não integração. A gente compreende a urgência e a necessidade do povo preto trabalhar suas questões e construir, edificar suas próprias soluções, e que a integração política ou cultural, ou ela, na forma que se der, atravessada junto com o homem e a mulher branca, acaba não direcionando as nossas soluções de fato. Muito pelo contrário, desvirtuam e colocam elas num lugar de não efetividade. Então, chegar junto, todo irmão e toda irmã que quiser compartilhar com nós esse acúmulo, buscando Angola, colocando Angola como centro e epicentro das nossas emoções, dos nossos modos de fazer, da nossa filosofia de vida e principalmente do modus operandi, a forma como a gente precisa praticar. A gente tem grandes líderes políticos que influenciam e são memoráveis. Saudamos aqui a memória e a existência ancestral do honorável profeta Marcos Mosiah Garvey, que numa data como a de ontem, dia 10 de junho, fez sua passagem, né? E aí a gente lembra aqui, certo? Como a de Malcolm X, a de grandes mulheres, grandes homens pretos que construíram e pavimentaram um caminho, uma edificação de luta, mas a gente vê que existem modos de vida que estão embrionariamente colocados nas nossas formas de relação com o nosso povo e que eles mesmos são meios de cura e fonte de modo de fazer ser. E solução. A gente precisa organizar. A gente está deslocado, somos um povo deslocado dos nossos modos de vida, somos um povo desorganizado. Estamos desorganizados. E a gente precisa compreender a possibilidade de uma construção soberana que vai ser muito maior do que as migalhas que esses filha da puta dá pra nós. Certo, família? E é isso. Saudemos cada presença irmã que pôde contribuir com a gente, colaborar com a gente. E fiquem na paz até o dia 25, nosso próximo encontro. Axé, Ngunzo Palo Abantu, Zamba Quatessá, família, muito obrigado. Mano Duque, fazendo suas despedências. Mojuba, e vamos que o meu sextor é com Oxalá, é diferente. Mas... Enfim, vamos que vamos, galera. Bom participar aí, obrigado a todos, gratidão. Baba meu, Oxalá, Buzi Fumpopó. Meu pai, Oxalá, abençoe a todos grandemente, abundantemente. Axé, família, é sempre muito bom estar com vocês. Eu sempre aprendo muito com essa nossa troca. E é isso, foi muito bom estar hoje aqui nessa live com vocês. Axé.